Olá, sejam bem-vindos à nossa 13ª aula de Fenomenologia. Nós estamos estudando nesse tópico do nosso curso a Fenomenologia Transcendental de Husserl e nós estamos falando de descobertas fundamentais dessa fenomenologia ainda no começo do itinerário de pensamento de Husserl, ainda na época das investigações lógicas. Nós já falamos sobre a intencionalidade e agora estamos falando sobre a intuição categorial. Sobre a intencionalidade, você pode ler a quinta das investigações lógicas e sobre a intuição categorial, a sexta das investigações lógicas. Lembremos que Husserl falava de dois tipos de atos. Atos sensíveis, que doam objetualidades do tipo sensível, e atos categoriais, que também doam objetualidades. Uma novidade na fenomenologia husserliana é que as categorias não são simplesmente formas do entendimento, formas a priori do entendimento, funções do entendimento. As categorias são objetualidades também. Só que não objetualidades sensíveis, e sim objetualidades, digamos, do tipo da idealidade, não objetualidades reais, mas ideais. Cada tipo de ato visa um tipo de ente, ou seja, visa um ente num determinado como de sua doação, de sua datidade. Os atos categoriais fundados, na verdade, dão acesso a um novo tipo de objetualidade que não é acessível aos atos simples, fundantes. Este novo acessibilizar do objeto simplesmente doado designa-se de modo correlativo aos atos do expressar. Então, na expressão, nós articulamos objetualidades doadas sensivelmente e objetualidades doadas categorialmente. Os atos de intuição categorial abrem um novo patamar de objetualidades. Não são uma mera repetição formalizada dos atos fundantes e do que eles visam e doam. Dizer que os atos de intuição categorial que são fundados abrem de modo novo o que é doado nos atos fundantes, doadores simples de objetos, significa dizer que os objetos são explicitados no modo de ser trazidos à expressão, isto é, comunicados. A expressão é, pois, um modo de acessibilizar novas objetualidades, que vêm à luz e se constituem por meio dos atos categoriais. Já aludimos que os atos categoriais, que são fundados sobre atos de percepção sensível, abrem de modo novo os objetos simplesmente já dados na intuição sensível. Então, uma coisa são os objetos dados na intuição sensível, por exemplo, na percepção, ou na recordação, ou na imaginação. Outra coisa são esses mesmos objetos quando eles vêm à expressão. Estes são assumidos nos atos categoriais, recebendo um novo sentido de apreensão e uma forma de acordo com a qualidade do ato intencional, significacional. Há dois tipos de atos de intuição categorial: atos de síntese e atos de ideação. Então vamos falar agora desses dois tipos de atos categoriais: atos de síntese e atos de ideação. Cada um deles terão objetos e objetualidades próprios. Os atos de síntese produzem o estado de coisas, que é de natureza ideal. Os atos de ideação produzem a intuição
do universal. Então, atos de síntese produzem na expressão o estado de coisas. Aqui a expressão Sachverhalt. Verhältnis significa relacionamento. Sach significa coisa. Sache, aquilo que está em causa. Coisa no sentido de aquilo que está em questão, aquilo que está em causa. Sachverhalt se traduz assim por estado de coisas. Quer dizer, como as coisas se conduzem e estão relacionadas umas com as outras. Ou então se poderia traduzir Sachverhalt também por uma conjuntura, né? O que implica aí o estar junto, a articulação das coisas no relacionamento entre si. O estado de coisas é de natureza ideal. Os atos de ideação já produzem a intuição do universal. Por exemplo, a intuição da espécie. Se eu vejo este matiz se eu vejo este verde, aquele verde, se eu digo o verde, né? E se eu digo o verde é uma cor, então, nesta proposição, o verde é uma cor, eu estou trabalhando com um universal. Porque verde, aqui o conceito verde, ele é o conceito não de um indivíduo, não de algo individual, mas de algo universal. A espécie. Universal é aquilo que é dito de muitos, né? Quando eu digo o verde, esse conceito pode ser predicado de muitos sujeitos, né? Então eu digo, a grama é verde, a videira é verde, a palmeira é verde. Então verde é ali aqui é uma espécie, né? Cada verde, este ou aquele verde, né? Por exemplo, este ou aquele verde desta ou daquela planta é um verde individual. Mas quando eu falo o verde, aqui eu já não estou falando de este verde individual, mas eu estou falando de verde enquanto espécie. Então, aí temos um universal, né? A espécie. A espécie é aquilo que é dito de muitos indivíduos. Assim como o gênero é aquilo que é dito de muitas espécies. Tanto espécie quanto gênero são universais. Então, Russell chama de ideação a produção dos universais no processo da expressão, isto é, do pensamento e da linguagem, que vem à expressão. Com outras palavras, atos de síntese tornam objetivos os estados de coisa que são enunciados na enunciação. Os atos de ideação doam um objeto universal, a saber, a espécie. O ato categorial, neste caso e neste sentido, traz à datidade uma nova objetualidade, o estado de coisas. Trata-se, portanto, de uma objetivação categorial, né? Se diz Vergegenständlichung. Gegenstand significa objeto, aquilo que está contraposto, Gegenstand, né? Aquilo que está contraposto ao sujeito enquanto um eu penso, que tem presente, que representa alguma coisa. Então, vergegenständlichen, a gente traduz aqui por objetivar, isto é, tornar objetivo, produzir o objeto, objetivação. Aqui, a objetivação se realiza como um pôr em relevo, um destacar e retirar de um relacionamento. Uma objetivação semelhante acontece ao se trazer à datidade relacionamentos, não mais de todo e partes, todo e momentos,
mas relacionamentos exteriores, que são expressos por meio de predicações. A à direita de B, A maior do que B, A mais claro do que B, A mais alto do que B, etc. Por exemplo, no caso em que são doados a uma simples mirada 2 cartazes coloridos, A e B, pode-se captar A sendo mais claro do que B. Este é um relacionamento real, isto é, que se doa como naturalmente, cotidianamente, como um relacionamento entre duas coisas, prescindindo de que qualquer interpretação física ou fisiológica da cor que a faz aparecer como objeto de outra objetividade a que se constitui no e para o conhecimento científico. Aqui, os dois cartazes diferentemente coloridos e claros são doados como duas coisas que, por sua vez, se destacam da prejacência do mundo da vida como dois objetos, no sentido da objetualidade do que é contraposto, emergindo na proximidade do mundo circundante e próximo. O ato da simples percepção oferece, então, um suporte fático para que se forme um enunciado e se torne presente e atual o estado de coisas. A é mais claro do que B. Neste enunciado, A é determinado pelo ser mais claro do que B. Na proposição, estruturam-se dois membros, sujeito e predicado, que explicitam o relacionamento entre A e B. A se torna o sujeito, o ser mais claro do que B, o predicado. Quando eu digo este verde da videira é mais claro do que aquele verde da palmeira. Quando eu digo isso, eu estou produzindo um estado de coisas na expressão. Aqui temos um relacionamento de A mais claro do que B. A é agora assumido sob nova forma, como sujeito de uma predicação. Então, pelo ato sensível, eu vejo o verde desta videira. Um verde relativamente claro. Agora, quando eu digo o verde desta videira é mais claro do que o verde daquela palmeira, então o verde desta videira que eu percebo pelo ato sensível, ele se torna um momento sensível subsumido ou assumido numa determinada forma, como sujeito de uma predicação. Ele é um dos membros do relacionamento, da conjuntura, do estado de coisas. O outro membro, posto como predicado, é ele mesmo uma relação, o ser mais claro do que B. A relação real mais claro do que B já era presente para a percepção sensível, em sua realidade como uma propriedade que dizia respeito à coisa mesma em questão. No nosso exemplo, a um dos cartazes. Agora, com a predicação, isto é, com o ato do relacionar predicativo, que é um ato categorial fundado, vem a datidade e torna-se acessível, propriamente, o ser mais claro do que B de A. No exemplo dos dois cartazes, o cartaz B é mais claro do que o cartaz A. Então, aquilo que já era percebido, agora é, digamos, tornado acessível através de um relacionamento predicativo, através da predicação. A relação real se apresenta agora na nova objetualidade do membro predicado, no todo de uma relação não real, isto é, de um estado de coisa, com sua natureza ideal. Aqui, portanto, a relação real é posta em relevo e destacada na relação ideal de um estado de coisas. Ela se torna um conteúdo no todo da conjuntura do estado de coisas. Realiza-se, assim, uma nova formação. Entretanto, esta captação do estado de coisas, A é mais claro do que B, ainda é operativa, não é temática. Outro seria o caso se dissesse,
Este relacionamento de claridade entre A e B é mais facilmente notável do que aquele entre C e D. Neste caso, o ser mais claro do que é captado tematicamente e expresso com uma nomeação, em que o relacionamento como tal torna-se o sujeito de um enunciado. Uma coisa é o relacionamento vir como predicado de uma enunciação, como quando se diz A é mais claro do que B. Outra coisa é o relacionamento ser o sujeito de uma enunciação, quando digo este relacionamento de claridade entre A e B é mais facilmente notável do que aquele entre C e D. A nomeação ou nominalização é a forma de tornar temático o relacionamento. Quando eu constato simplesmente o ser mais claro de A em relação a B, e ele aparece no predicado, isso é ainda não temático, é operativo. Mas quando se torna sujeito, já se torna temático o relacionamento. Há, pois, uma diferença no sentido de apreensão da relação. Ao se dizer A é mais claro do que B, a relação é apreendida de modo operativo. Ao se dizer este relacionamento de claridade entre A e B é mais facilmente notável do que aquele entre C e D, o relacionamento é apreendido de modo temático. O que se dá a captar e a apreender é, pois, tanto o real, que diz respeito à coisa factualmente dada, quanto o não real, isto é, o estado de coisas em sua natureza ideal. Ou seja, a clareza maior ou menor do verde da videira, a clareza menos ou mais clara da palmeira, isso é real. Agora, quando na expressão eu realizo uma enunciação, o estado de coisas que vem à expressão através da enunciação, esse estado de coisas, ele é de natureza ideal, né? Embora esteja fundado em algo real. Então, o que se dá a captar e a apreender é, pois, tanto o real, que diz respeito à coisa, quanto o não real, o estado de coisas em sua natureza ideal. Na verdade, na percepção natural cotidiana, essa dupla captação acontece de tal modo que ambas as captações não andam paralelamente, nem são subsequentes, mas são estruturadas em dois degraus ou patamares, por assim dizer, em que a percepção simples oferece o fundamento para a intuição categorial, e ao mesmo tempo a intuição categorial em forma, isto é, põe numa forma, estrutura a intuição simples. É que nossos relacionamentos com o ente, com aquilo que é, com os objetos, são, via de regra, condicionados pela prevalência do pensamento e da linguagem. Ou seja, pela percepção, nós estamos sempre atuando em ambos os patamares ao mesmo tempo, né? No patamar da percepção sensorial e no patamar da linguagem e do pensamento, né? No campo do real e no campo do ideal. Nós estamos sempre, por assim dizer, nos relacionando com o real, ou melhor, com o ente, com o seu ser, através desses dois planos, do real e do ideal. Outros tipos de atos sintéticos dentro do grupo de atos de intuição categorial são os atos de conjunção e de junção, cujos correlatos objetuais são, respectivamente, o e o ou. Então, se eu pergunto o que significa a palavrinha e, ou a palavrinha ou, são conjunções, né? Uma que vai indicar a união, outro que vai indicar a disjunção.
Posto que se perceba sensivelmente uma multiplicidade de objetos, A, B, C, pode-se conjugar expressamente esses objetos em pensando A mais B mais C, dizendo A e B e C. Forma-se, assim, a base para a formação de um conceito que é o coletivo, em alemão, Inbegriff. O E funda uma nova objetualidade ideal que se funda na primeira real e que a torna expressa. Podemos captar e expressar assim a unidade figural de uma multiplicidade, assim como um bando de pássaros, uma turma de estudantes, etc. Este tema da unidade figural de uma multiplicidade, entrando na psicologia depois de Husserl, graças a ele, é que deu origem ao tema da Gestalt na psicologia. Então, quando olho para o céu e vejo um bando de pássaros atravessando o céu, né, eu vejo um coletivo. Né? Este pássaro e aquele outro pássaro, todos formando uma figura que é uma unidade e, ao mesmo tempo, uma multiplicidade. Então, o E tem a ver com esta percepção. Conjunções e disjunções são ambos atos categoriais e sintéticos. Em vez do E, poderíamos falar do OU. Né? Digamos, ou chove ou faz sol. Né? Poderíamos também ter o E. Né? Chove e faz sol. Ou chove ou faz sol, uma disjunção. Chove e faz sol é uma conjunção. Conjunções e disjunções são atos categoriais sintéticos. Um ato é o do conjugar ou coligir, que traz a datidade às objetualidades coletivas. Outro é o ato disjuntor, separador, que traz a datidade às objetualidades disjuntivas. Essas objetualidades dão preenchimento às significações das conjunções e ou, ambos e um dos dois. Então, essas conjunções na gramática, conjunção e ou ambos, um dos dois, né, aqui vão expressar conjunções no sentido dos atos e dos conteúdos, ou disjunções no sentido dos atos ou dos conteúdos. Então, intuição categorial significa que o categorial é ele mesmo objetual, é ele mesmo uma datidade. Também o categorial é fenômeno, isto é, algo que se mostra. Não é simples forma do pensamento, não é simples função do pensamento. É também objeto intencional do pensamento. Tomemos como exemplo a conjunção e. O e une expressão com expressão, enunciado com enunciado. Mas esta união pode ser de diversas maneiras. O e pode significar uma adição exterior, como quando eu digo 7 e 5 são 12. Pode significar uma ligação intrínseca, interna. Por exemplo, Na e Cl constituem NaCl, cloreto de sódio. No primeiro exemplo, tínhamos o E indicando uma adição exterior. No segundo exemplo, temos o E indicando uma ligação intrínseca. Pode significar ainda subsunção. Quando eu digo 7 e 5 são números pares. Aqui 7 e 5 estão sendo subsumidos no conjunto dos números pares. O E pode também significar uma conexão em termos de conteúdo.
César ultrapassou o Rubicão e derrotou os gauleses. Aqui uma conexão em termos de conteúdo. O E também pode assumir a significação de uma dependência em termos de conteúdo, isto é, em que não se trata de uma relação meramente exterior. Este é o caso quando se trata de significar uma condição, ou uma causa, ou uma ocasião, ou ainda um princípio. Nestes quatro está em jogo uma dependência em termos de conteúdo, mas a cada vez a dependência é diversa. A dependência do condicionado com aquilo que condiciona, do causado com aquilo que causa, do ocasionado com aquilo que ocasiona, do que é derivado com o seu princípio. Cada vez a dependência é diversa. A fenomenologia investiga, pois, a unidade de atos categoriais, como os atos de síntese, e as formas categoriais que são seus objetos intencionais. A cada vez vem à consciência datidades diversas. Isto que vem à consciência como datidade é o que nós chamamos de fenômeno. Então, também as datidades, isto é, as doações categoriais, são fenômenos, tanto quanto as datidades ou as doações sensíveis. A conjunção de fatos é expressa na conjunção do E. Ela se deixa enunciar, se deixa dizer no enunciado através da expressão E. No cotidiano, nós fazemos uso da língua e da linguagem de maneira vaga. Se nos perguntamos o que significam palavrinhas como estas, e, não, o mesmo, outro, muitos, ou ficamos perplexos. É difícil trazer à fala, não obstante, ou talvez justamente por serem palavras primitivas, elementares. Todo o conhecer e viver humano se move nesse âmbito não claro e oscilante da linguagem elementar das línguas naturais. A fenomenologia põe em relevo a rede de fenômenos fundamentais cujas experiências vêm à expressão de modo vago, oscilante, em palavras elementares, ou, como dizia Pascal, palavras primitivas. As formas categoriais estão entrelaçadas, por assim dizer, nessa rede. Então, nós vivemos não somente numa rede de relações entre objetos sensíveis, mas também numa rede de relações entre objetos categoriais ou objetos ideais. Então, o que nós chamamos de mundo é, por assim dizer, uma totalidade significativa em que entram tanto relações reais quanto relações ideais. É toda uma rede de significâncias com as quais nós nos relacionamos constantemente. E isso nós chamamos mundo. E na nossa linguagem vem a expressão, vem a fala, se deixa dizer essas relações, tanto relações reais quanto relações ideais. Tanto objetualidades reais, sensíveis, quanto objetualidades categoriais, ideais. As formas categoriais estão entrelaçadas, por assim dizer, nesta rede. Temos categorias fundamentais, como fundamento e consequência, causa e efeito, espaço e tempo, lei e fato, unidade e diferença. Cotidianamente, nós operamos com elas, mas os fenômenos que jazem no fundo delas não são, nem ao menos, de partida claros. Nós sabemos o que são todos esses fenômenos, quando não perguntamos o que eles são. Quando nós já perguntamos, já não sabemos, já temos dificuldade de dizer. Sabemos, então, o que significam quando não nos perguntamos, mas não sabemos se perguntamos. O mesmo vale para o segundo nível de intuição categorial,
ao qual acenamos a seguir. Agora vamos falar dos atos de ideação e dos objetos de ideação. O segundo tipo de atos de intuição categorial são os atos constituintes de intuições universais, ou, brevemente, atos de ideação. O ato de ideação também se constrói sobre a base de uma objetualidade fundante, mas nele esta não é visada propriamente, como é nos atos de síntese. A ideação é a intuição do universal. Ela é doadora de uma nova objetualidade, a ideia. A palavra latina species é tradução de eidos, o aspecto de uma coisa, como alguma coisa se deixa e se faz ver naquilo que ela a priori é e como ela é. Então, Platão e depois Aristóteles usaram a palavra eidos. Platão usou a palavra ideia algumas vezes ou várias vezes. Aristóteles usou mais a palavra eidos, mas ambos usaram ambas as palavras. Ideia ou eidos, ambas vêm de idem, que significa ver. Ideia é aquilo que se deixa ver, no sentido do inteligir, do ver do pensamento, da captação do pensamento. Quando o pensamento capta o que é uma coisa, como é esta coisa na sua essência, aquilo que é o constante, o permanente da coisa, aquele como que sempre comparece quando comparece ou aparece aquela coisa. Então, o aspecto da coisa, no como permanente dela, no que ela é, isto é que é o eidos, isto é que é a ideia, pensando ao modo grego. Ideia aqui não é ainda o conceito, A ideia é a forma da coisa no seu ser, o como do ser de uma coisa, a essência da coisa. Então, o latim traduz ideia ou eidos por species, espécie, que tem a ver com aspectos, o verbo ver também, olhar, contemplar, como algo é. O a priori de alguma coisa, ou seja, aquilo que é anterior, no sentido, para que uma coisa apareça como tal coisa que ela tem que trazer aquele aspecto, aquela forma, aquela estrutura, aquele modo de ser. O ato da intuição universal doa aquilo que, por primeiro, de modo simples, se deixa ver nas coisas. Por exemplo, andando pela cidade, passeando pelas ruas, eu vejo casas. Vendo casas, eu apreendo casa enquanto casa. Antes de prestar atenção à individualidade, à diferenciação de cada casa individualmente. Esta captação de algo enquanto algo, no caso de casa enquanto casa, já está incluída na captação das coisas. A ideação é aquele tipo de intuição que doa à espécie, isto é, o universal de individuações. Desde a multiplicidade de casas singulares, na abstração ideante é retirada a espécie casa. Husserl fala com efeito de abstração ideante, de ideierende Abstraktion. A abstração aqui não consiste num mero destacamento de um momento dependente em um objeto sensível. Com efeito, em lugar de um momento dependente, o que é trazido à datidade é a ideia mesma da coisa em questão, seu tipo mesmo. Então, em vez de ideia, ou eidos, ou espécie, poderíamos dizer tipo. É quando eu vejo casa, quando eu vejo uma casa, ao ver uma casa pela primeira vez, eu estou vendo um tipo de objeto. Quando eu vejo outra casa, eu posso
identificar aquele mesmo tipo de objeto numa outra individuação daquele tipo. Então, nós captamos, ao ver alguma coisa, nós vemos aquela coisa enquanto um tipo de ser. Ao ver um indivíduo, nós vemos aquele indivíduo enquanto um indivíduo daquele tipo de ser. Por isso, ao ver Pedro, ao ver João, eu estou vendo um indivíduo como um indivíduo daquele tipo de ser chamado homem, chamado ser humano. Percebemos, por exemplo, na cidade, uma multiplicidade de casas, com suas semelhanças e diferenças. A intuição do universal se realiza com a identificação de uma única e mesma doação de ser, de uma única e mesma possibilidade de ser estruturante para uma multiplicidade de coisas do mesmo tipo. Então, numa rua, eu vejo uma série de casas enfileiradas, uma atrás da outra, né? Eu, claro, vejo cada casa na sua individualidade, mas eu vejo as muitas casas como sendo todas um único tipo de objetos. Dão-se assim a perceber formas formadoras e não simplesmente formas formadas das coisas. Então, quando um arquiteto vai construir uma casa, ele, antes de tudo, tem em vista o tipo de objeto chamado casa. Se ele não sabe que forma de ser, que estrutura de ser, que tipo de ser é uma casa, ele não poderá nem mesmo coordenar a construção de uma casa. Da mesma maneira, os construtores, né, terão que saber o que é uma casa, como é uma casa, para poder construir uma casa. Ora, isso é algo muito simples, muito elementar, mas ver o que é que está acontecendo no nível dessa simplicidade, dessa elementaridade, é que é difícil. Se, por exemplo, você vai a uma concessionária comprar uma motocicleta, você tem que saber que tipo de objeto, que tipo de coisa é isso, uma motocicleta. Se você não sabe, você nem pode nem mesmo sair de casa para comprar uma bicicleta, uma motocicleta. A ideação é, por assim dizer, a fresta pela qual acontece os vislumbres genéticos e genealógicos de entes em constituição, de seus horizontes de aparecimento e de seus mundos em surgimento. Então, quando falamos de casas, né, há todo um mundo da construção, há todo o processo da produção e da construção desse tipo de objeto, de coisa chamada casa. Quando nós falamos de uma videira, né, esse tipo de coisa será bem distinto do tipo de coisa chamado casa. Primeiro que uma casa é uma coisa que é produzida pelo homem, né, não é uma coisa que surge por si mesmo. A videira, sim, ela é cultivada pelo agricultor, mas a videira originariamente era simplesmente uma coisa que a natureza produzia por si mesma, né? E é algo vivo, uma casa não é algo vivo. Nisso vemos diferenças de ser entre uma videira e uma casa. Então, quando falamos de um tipo de ser, um eidos, uma forma de ser, temos que ter em mente todo o processo de gênese, todo o processo de surgimento da coisa, todo o processo pelo qual a coisa vem a ser o que ela é, seja através da natureza, seja através da arte, do trabalho, da produção humana. As objetualidades que são doadas na intuição do universal são doadas atualmente. Nesta doação acontece realmente um ver. O universal é doado ele mesmo e nós o captamos, nós o visamos e o vemos,
claro, com um olhar inteligente, com uma visão intelectiva. Então, Russell usa a palavra Einsicht, que significa ver uma visão que penetra no tipo de ser da coisa. Certamente, o individual é fundante para captar o universal. Assim, a partir de um punhado de individuações de vermelho, eu vejo o vermelho. Deste ver que traz para fora o vermelho, a partir dos vermelhos. O vermelho não é este vermelho aqui ou aquele outro ali. O vermelho não é um vermelho. Também não é simplesmente todos os vermelhos, a totalidade deles. O vermelho é aquela objetualidade que a ideação deixa ver de modo novo. A ideia mesma do vermelho, a unidade idêntica vermelho, unidade que não é nem individual nem coletiva, mas universal, específica. Então, a espécie é um objeto universal. É diferente de um objeto coletivo. Quando eu falo de um bando de pássaros, isso é um objeto coletivo. Quando eu falo da espécie vermelho, isso já não é um objeto coletivo, é um objeto universal. O individual permanece fundante para vermos o universal. Mas, diferentemente da conjunção, o individual, não é covisado. Ou seja, quando eu vejo um bando de pássaros, os indivíduos são visados juntamente nesse ver o bando de pássaros. Mas quando eu falo de o vermelho, os vermelhos individuais, embora eles estejam presentes, eles não são visados nessa intuição do vermelho. Aqui, no entanto, pelo contrário, a objetualidade fundante não é tomada no conteúdo do que é visado e intencionado. Vou ler agora uma passagem das Investigações Lógicas de Russell, que está no volume 2, primeiro, 2.1. Ele diz assim: na medida em que nós intencionamos o vermelho in specie, em espécie, se nos manifesta um objeto vermelho. E neste sentido, nós dirigimos o olhar para ele, para este objeto vermelho, que nós, todavia, não intencionamos. Ao mesmo tempo, neste objeto se apresenta um momento vermelho. E do mesmo modo também aqui, nós podemos de novo dizer que dirigimos o olhar para ele. Mas também este momento, este traço particular individualmente determinado, nós não intencionamos. Enquanto se manifesta o objeto vermelho e nele o momento vermelho salientado, nós intencionamos muito mais o único e idêntico vermelho. E nós o intencionamos em um modo de consciência de novo gênero, através do qual justamente se nos torna objetual a espécie em vez do individual. Então, digamos, se eu tenho 2 livros de capa vermelha, cada um desses livros com um matiz diferente, uma nuance diferente de vermelho, individual, único, daquele livro, deste livro. Agora, se eu estou falando do vermelho como espécie, sim, eu preciso partir do vermelho deste livro, do vermelho daquele livro, mas, embora eu parta de vermelhos individuais, eu não estou visando com a minha intencionalidade estes vermelhos individuais. Eu estou prescindindo dessa individualidade, eu estou abstraindo dessas individualidades e assim eu capto, digamos assim, o vermelho como espécie, o rubor, né? A vermelhidão como uma espécie e uma espécie de cor. Então, captar a espécie é uma consciência de outro tipo do que a gente captar o indivíduo. Heidegger
indica 4 características da abstração ideante. Essa abstração ideante não é feita assim metodologicamente, ela é feita naturalmente. A nossa consciência está sempre de novo realizando abstrações ideantes. Estamos sempre captando espécies, tipos de ser, na medida em que nós vemos os entes. Então, ele dá 4 características da abstração ideante. Primeiro, para que ela aconteça, é preciso que haja um fundamento exemplar. No entanto, este fundamento não é intencionado. É como quando eu, para mostrar a uma criança o que é o vermelho, eu aponto, sei lá, a capa vermelha de tal livro, ou o vermelho desta maçã, e assim por diante, né? Mas neste caso, este vermelho deste livro ou este vermelho desta maçã é apenas um fundamento exemplar. Eu estou dando para a criança o exemplo do que é o vermelho. E ela capta, digamos assim, este vermelho ali, mas ela está captando ao mesmo tempo um tipo. Ela vai se tornar capaz de abstrair este tipo de objeto, que é esse tipo de coloração, que é esta cor vermelha. O âmbito a partir do qual se retira a ideia é indiferente, né? Eu posso, para dar a ideia do que é vermelho, tomar como exemplo um livro, ou tomar como exemplo uma maçã, ou tomar como exemplo, não sei, o fogo, ou o sol nascendo, e assim por diante. É indiferente de que âmbito eu tiro o exemplo. Terceiro, até mesmo a relação do teor coisal da ideia com seus possíveis âmbitos é secundário. Quarto, a unidade ideal da espécie, do universal, é imutável, isto é, de invariante identidade. Então, a espécie é invariante. Então, se eu tenho a espécie casa, né? Então é invariante o ser casa da casa. Posso falar de casa, um pequeno barraco, casa, uma grande mansão, né? Casa nos mais diferentes modelos arquitetônicos, casas nos mais diferentes lugares, né? Então, eu vou captar o que é uma casa. Aquilo que é invariante, eu posso variar com a minha mente. Os mais diferentes, as mais diferentes concreções e diferenciações, as mais diferentes individuações de casas, mas a espécie será algo invariante. Então, o que significa a ideação? É a captação desta identidade invariante de um tipo de ser, de um modo de ser, de uma estrutura de ser que e isto pode ser predicado de muitos indivíduos, pode ser dito de muitos indivíduos. Bom, então, a ideação, ela permite um preenchimento, uma Erfüllung, uma planificação da nossa expressão. Quando nós falamos, nós trazemos à fala não somente conteúdos sensíveis, nós trazemos à fala também conteúdos categoriais. Trazemos à fala estados de coisa, trazemos à fala espécies de coisas, e tudo isso não é sensível, tudo isso não é real, se por real estamos entendendo aquilo que é coisa ou que é predicado particular de uma coisa, né? Então, os momentos do enunciado pleno para os quais não há preenchimento na percepção sensível
conservam este preenchimento por meio da percepção não sensível, por meio da intuição categorial. Então, Husserl vai estender a palavra intuição e percepção para o domínio dos objetos categoriais, dos estados de coisa, das diversas relações entre coisas, dos universais, etc. O categorial é constituído pelos momentos até agora não esclarecidos no seu preenchimento do enunciado pleno. Então, no empirismo, há uma teoria de que esses objetos são puras ficções da reflexão da consciência. Ou seja, que são objetos mesmo, são apenas as coisas e aquilo que é factualmente dado com as coisas. Aquilo que é categorial, aquilo que é abstrato, eles são produtos da reflexão, são ficções da mente humana. Isso é uma teoria do empirismo. Husserl, ele se choca contra esta posição do empirismo. Ele vai mostrar como, na reflexão, são dados não objetos ideais, mas objetos reais. Quando nós refletimos, nós temos acesso aos atos da nossa consciência, que são atos reais. Enquanto que esses objetos não são objetos reais, são objetos ideais. Então, é diferente na reflexão nós termos acesso a atos reais que têm o caráter psíquico e termos acesso a objetos ideais. Então, Husserl diz o seguinte: não na reflexão sobre juízos, ou melhor, sobre os preenchimentos judicativos, mas nos preenchimentos judicativos mesmos, reside verdadeiramente a origem dos conceitos de estados de coisa e de ser no sentido da cópula. Não nestes atos enquanto objetos, mas nos objetos destes atos encontramos o fundamento da abstração para a realização destes conceitos. Então, se eu digo o vermelho é uma cor, a reflexão ela me dá acesso a este ato de julgar, né? Eu tenho aí uma enunciação, o ato de julgar, quando eu digo o vermelho é uma cor, eu estou produzindo um juízo através desta enunciação. Agora, o ato de julgar, ele é acessível na reflexão à minha consciência. Mas o conteúdo julgado, isto não é algo dado com a minha, como não é algo dado ao modo da reflexão. Claro, eu preciso partir da reflexão para ter acesso a este conteúdo. Mas uma coisa é o juízo enquanto ato de julgar, que é um conteúdo, que é um fenômeno real, né? Outra coisa é o conteúdo desse juízo, aquilo que é julgado nesse juízo. Isso não é nenhuma coisa física, nenhuma coisa psíquica, né? É algo que está no plano da idealidade. Então, Husserl diz que, vou repetir, não na reflexão sobre os juízos, ou melhor, sobre os preenchimentos judicativos, mas nos preenchimentos judicativos mesmos, reside verdadeiramente a origem dos conceitos de estado de coisa e de ser, no sentido da cópula, né? Estado de coisa, como quando eu digo, o verde a videira é mais claro do que o verde da palmeira. O ser como cópula já está presente ali, mas como quando
eu digo o vermelho é uma cor, temos aí o ser da cópula. Isso que une sujeito e predicado. Então ele diz, não nestes atos enquanto objetos, mas nos objetos destes atos encontramos o fundamento da abstração para a realização destes conceitos. Vamos ficar por aqui hoje. Agradeço sua atenção e sua paciência e até a próxima oportunidade.